Olá, vou apresentar o sistema de conciliação de procedimentos EMAIS, desenvolvido pela empresa JHSE Tech. Antes de comentar sobre os fluxos de importação e conciliação do sistema, eu vou apresentar um pouco das telas que possui. Então, logo de cara, a gente tem a tela Importar arquivos, onde vai ser responsável por importar os arquivos de todos os tipos do sistema. Aqui é a tela de arquivos, onde vai ficar os arquivos que foram importados, não importados, o que estão importando, onde é possível fazer download, deletar. E por default já vem instalado, já vem importado o arquivo de relações de código de procedimentos do SUS. Aqui nós temos a tela de guia, por enquanto não tem nenhum dado, nós vamos importar juntos. Nós temos a guia de procedimentos, nós temos a tela de pagamentos e nós temos a tela de convênios. Tem alguns já pré-cadastrados, outros convênios vão sendo criados assim que for importado. Agora voltando aqui para os fluxos de importação e conciliação, a gente tem fluxo entre prestador e hospital, nós temos fluxo entre prestador, hospital e operadora, e nós temos o fluxo entre o prestador e operadora. Começando pelo fluxo entre prestador e hospital, que é quando o paciente realiza o procedimento diretamente no hospital, seja internado, ele chama o prestador para poder executar os procedimentos dentro do que foram realizados ali do hospital. O que acontece? Há um pedido interno entre esses dois e é gerado um arquivo de produção por parte por parte do prestador e é gerado um arquivo REP, um arquivo de pagamento REP pelo hospital. Então, é pego esses dois arquivos e é importado no sistema conciliação de procedimento EMAIS. Então, primeiro importa o arquivo de produção do prestador e depois importa o arquivo de REP do hospital, que é o repassados. O segundo fluxo é o fluxo entre hospital, prestador e operadora. Isso é um pouquinho mais complexo, mas é um fluxo bacana de se trabalhar. Por quê? Porque nele a gente consegue pegar as três pontas. Então, o paciente, né, que esteja internado aqui dentro do hospital, ele chama o prestador para realizar os procedimentos e, e é gerado um pedido interno entre eles. O prestador ele gera um arquivo de produção que, e o hospital gera o arquivo de pagamento do faturados, que é o FET. Além disso, ele é quem é responsável por enviar os arquivos XML do envio de lotes para a operadora. Então, e a operadora, ela paga diretamente o prestador, então ela gera um arquivo de pagamento. O que acontece? O prestador tem um arquivo de produção, o hospital ele envia o arquivo de pagamento FAT para o prestador e o convênio envia o arquivo de pagamento para o prestador. Então, dentro do sistema de conciliação de procedimentos EMAIS, o primeiro passo é importar o arquivo de produção do prestador, depois importa o arquivo de faturados do hospital, o arquivo FAT, e depois importa o arquivo de pagamento da operadora. Então, através desses três arquivos, a gente consegue saber quais procedimentos realmente o hospital informou para a operadora e saber quais procedimentos ainda não foram pagos, ou se foram pagos parcialmente pagos, foram glosados. Então, isso tudo o sistema irá dizer para nós. Vamos então fazer o primeiro fluxo aqui, uma demonstração. Primeiro fluxo entre prestador e hospital. Então, nós vamos realizar a importação do arquivo de produção e depois o arquivo de REP do hospital. Vamos realizar os testes. Aqui na tela de importar arquivos, nós vamos realizar a importação do produção, certo? Então, eu vou deixar ele selecionado aqui. Primeira etapa. Vou pegar um arquivo aqui de teste, vou pegar esse de março, e eu vou importar ele. Aqui eu gosto de botar uma descrição porque ele fica melhor forma de encontrar ele. Importamos. Após importar, a gente vê que é mostrada a mensagem que foi importado sucesso e tem essa mensagenzinha nas consultas que eu já vou explicar. Aqui em arquivos a gente tem o arquivo importado, que acabamos de importar, o arquivo de março.
E aqui na guia, se a gente pesquisar, não vai ter nada ainda. Por quê? Porque as consultas estão desatualizadas, então precisamos atualizar. Atualizamos a consulta, agora que pesquisamos. Então, naquele arquivo, ele tinha algumas guias, né? Uma do convênio particular, do convênio SUS HNSC, né? Temos o outro convênio aqui particular também da HNSC. Todos eles foram importados, eles criaram aqui nos cadastros, então vai sendo alimentado de acordo com as importações. Aqui em procedimentos, eles mostram todos os procedimentos que foram importados. No caso, temos 25, e desses 25, eles são, na verdade, somente 4 guias. Em relação a essa guia, né, se a gente entrar em detalhes, é mostrado todos os procedimentos que pertencem a essa guia, que é a mesma tela de detalhes aqui de procedimentos. Se a gente entrar nele, a única diferença é que quando tu abre a tela de detalhes da guia pelo procedimento, fica esse destaque para saber qual o procedimento você clicou para visualizar a guia. Ok. Vamos importar então agora o segundo arquivo, que é o arquivo de pagamento conciliador do tipo REP, que é o repassado. Então, selecionamos o arquivo de pagamento aqui de março, repassado, e vamos importar. Importação realizada. Lembrando, né, que se a gente pesquisar ainda está com os dados anterior, vamos clicar para atualizar. Essa atualização ela pode ser feita a cada arquivo, mas recomendo que se tu estiver importando 20, 30, 10 arquivos, 2, 3, deixe para atualizar no final do processo, depois que todos estiverem atualizados. Ok, então naquele arquivo de pagamento, ó, clicamos em pesquisar, ele somente pagou uma guia e o restante ficou não pago ainda. E essa guia ela ainda foi paga parcialmente paga, ela deveria ser 29 e foi paga 26. Aqui no detalhes a gente consegue ver esses dados também. E aqui é uma visão consolidada, mas a gente pode ver o que aconteceu aqui. Ó, aqui na visão mais detalhada, analítica, a gente tem aqui o procedimento, né, que foi realizado pelo prestador. Nós temos aqui em relação da guia de pagamento, né, do arquivo de pagamento. Então, ou seja, foi pago a menos. Aí a questão é, por que foi pago a menos? Será que é uma tabela desatualizada? Será que realmente foi algum erro? Então, através desse, a gente consegue saber e perguntar para o hospital por que foi pago a menos, para se alinhar. Aqui, aí também, né, o principal é saber por que não foi pago aqui ainda essas guias. Claro que nós temos um esquema de pagamento que às vezes é daqui 2 meses, 3 meses, depende da operadora ou do hospital, né? E esse seria o processo entre o hospital e o prestador, né? Seria esse fluxo aqui. Agora eu vou explicar a vocês o fluxo entre hospital, prestador e operadora, ou seja, já são três arquivos que a gente vai importar, né? O arquivo de produção, o arquivo FAT e o arquivo de pagamento. E esse arquivo de pagamento, o hospital ele gera dois arquivos, então, né? O arquivo faturado, que é onde informa quais são os arquivos que foi informado para a Unimed, ou no caso qualquer outra operadora, no exemplo que nós estamos usando a Unimed. E ele gera também um arquivo de pagamento REP, né, que é o repassado, que é quando é pagamento direto do hospital. E aqui então vamos voltar aqui para esse fluxo, né, entre hospital, prestadora e operadora. Vamos importar o arquivo de produção, depois o faturado e depois de pagamento. Então vamos importar. O de produção, a gente vai pegar esse aqui de mês de maio. Então a gente escolhe aqui a etapa de produção, selecionamos aqui o mês 5 e mandamos importar. Se a gente consultar, agora vai ter novos dados, né? Que vai ter aqui também, ó, Unimed e alguns outros do SUS, né? Então agora a gente já tem aqui o da Unimed. Então a ideia é ver o fluxo, como seria o pagamento, né? Agora nós vamos importar o arquivo FAT. Então vamos escolher aqui o arquivo FAT. Vou escolher aqui, no mês 5. Já vem selecionadas as empresas. Vou importar.
Esse arquivo de faturado, ele não faz nada no sistema, ele apenas vincula o número da guia de convênio. Esse é o foco dele, né? A gente tem a prescrição, que seria tipo um pedido interno entre o hospital e o prestador, mas aí a partir do momento que o hospital informa o arquivo FAT, o arquivo faturado, ele que possui a informação, é o hospital que possui a informação da guia de convênio prestador que foi enviada para a operadora. Então, ele populou esses dois campinhos aqui, e agora que a gente vai importar o arquivo de pagamento da Unimed, mas antes de importar o arquivo de pagamento da Unimed, vamos importar outro arquivo de pagamento conciliador, que é o arquivo de repasse também, o arquivo repassado do mês 5. Esse arquivo do mês 5, né, reflete ao primeiro fluxo onde o prestador e o hospital. Então aqui como a gente está importando o arquivo do repasse, o REP, a gente vai ver que o arquivo de Unimed ainda não foi pago porque não foi informado o arquivo ainda de pagamento da operadora. A gente importou o arquivo repassado do mês 5 do hospital, né? Então aqui ele já realizou alguns pagamentos diferenciados. Mas vamos importar o arquivo da operadora, né? Que é esse demonstrativo de análise de conta. Então selecionamos aqui o mês 5 e vamos importar ele. Aqui a gente tem que escolher a empresa, no caso o exemplo é a Unimed, e aqui a gente bota o mês que a gente está importando. Importamos. Aqui, né, por enquanto não foi atualizado, vamos atualizar agora. Ó, ele tem isso aqui, ó, pago a mais. Então esse arquivinho aqui da Unimed foi pago a mais. Agora, se a gente for ver aqui, ó, por que foi pago a mais? Porque veio 3 vezes o mesmo pagamento. Isso é uma coisa que poderia a gente dar uma olhada com o prestador de por que foi pago 3 vezes, sabe? Mas nosso foco principal mesmo no sistema é saber por que não foi pago esses outros aqui. Então, ou por que foi glosado esse cara aqui. Aqui ele foi glosado, no caso uma glosa técnica, né? Não vem em especificação, mas foi glosado pelo hospital nesse caso aqui, né? Então se a gente for ver aqui, ó, teve um particular HNSC, ele foi realizado o procedimento e foi pago e glosado, né? Então, esse é o comportamento da glosa, né? Eles, no mesmo arquivo de pagamento, ele envia o pagamento e logo em seguida envia a glosa, né? Então, ele foi glosado. Agora tem que saber por que foi glosado. Então, é uma forma de a gente verificar com o hospital de por que foi glosado. E também, né, outro que a gente consegue saber aqui, por que ainda não foi pago esse carinha aqui e por que não foi. A gente consegue filtrar aqui no sistema. Ó, pelos não pagos, a gente consegue filtrar por pago, consegue filtrar por todos esses status aqui. E também podemos limpar, né? Uma forma que às vezes acontece, identifiquei que esse aqui, né, só para lembrar, essa é a visão de guias, né? Então se a gente vir aqui na visão de procedimentos, vai ver que todos os procedimentos de todas as guias está aqui. Então é uma forma também de verificar. Eu quero saber todos os não pagos de todas as guias, né? Então eu posso pesquisar aqui. Eu quero saber qual que foi glosado. Foi aqui. Eu identifiquei que esse arquivo não pago, esse procedimento aqui não pago, eu identifiquei que ele não foi realizado aqui no meu sistema interno. Então eu posso vir aqui e eu posso marcar ele, editar ele e botar aqui, ó, não realizado. E aí eu posso salvar. Inclusive eu posso botar uma observação aqui, exame não realizado, para futuramente, nesse caso, verificar. Então, é um status personalizado, esse não realizado. Agora botamos aqui em todos os status e ele está aqui, não realizado. Ok. Vamos agora para o último passo, que é quando eu importo um prestador direto entre o prestador e a operadora, né?
sem o hospital na jogada. Então aqui eu venho, no caso eu mesmo gero o arquivo XML para a Unimed e eu vou importar o arquivo de pagamento da Unimed. Então seleciono envio de lote de guia, que é o primeiro passo, seleciono qual é a empresa destino, no caso a operadora Unimed. Vou botar aqui qual é o mês é o mês 10, vou importar. Lembrando, ali eu escolhi um arquivo XML, mas se caso tiver vários, tu pode acabar zipando ele em um arquivo único e botar importar o arquivo zip aqui no sistema. Então ele importou esse carinha aqui da Unimed e no caso tem 3 procedimentos, né? Então se a gente pegar ele aqui, a gente consegue filtrar aqui, por exemplo, convênios Unimed e conseguimos pesquisar aqui pelo convênio. Então tudo que tem da Unimed é esse carinha aqui. Ok, vamos importar, realizar a importação. Vamos realizar a importação do arquivo de pagamento da operadora. Então selecionamos aqui pagamento, demonstrativo de análise de conta. Lembrando, né, nesse processo eles têm um padrão TIS, né, que é o padrão, que é o tipo padrão de comunicação, né. Aqui a gente seleciona da onde está vindo esse arquivo, no caso da Unimed, qual é o mês, né, o mês é o mês 10, colocamos importação. O que acontece? Agora que importamos, a gente vem aqui em procedimentos e a gente vê que aquele de lá foi pago. Deixa eu vir por aqui para uma visão consolidada. Aquele arquivo da Unimed ele foi parcialmente pago, né? A guia está parcialmente pago por quê? Porque 2 delas foram pagas e uma não. Era para receber 133, foi recebido R$ 100. Então significa o quê? Teve 33, no caso aqui, né? Não foi só pagamento, né? Ele foi pagamento porque teve glosa. Então se a gente selecionar aqui ele diz, valor apresentado maior. Aí a questão é, será que realmente foi apresentado maior? Ou foi algum engano da operadora e acabou mandando a menos, sabe? Então nisso o sistema dá. Aí uma forma de validar, mas como é que eu sei que os arquivos estão sendo pagos? A gente pode vir aqui e filtrar por grupo de arquivo. Aqui no grupo de arquivo eu posso selecionar o meu arquivo do tipo, por exemplo, de produção. Vou filtrar desse de março. Quanto que falta? Como é que está esse arquivo de março aqui? Já foi tudo pago? Foi um glosado, um parcialmente pago e o restante foi pago. Então tem que descobrir aqui por que foi glosado. A gente pode botar uma descrição aqui do tipo, por exemplo, eu posso dizer aqui que foi revisado. Aí quando eu clico em revisado, ele fica uma marcazinha aqui, aí eu posso botar uma observação. Aguardando o pagamento nos próximos meses. E aí eu posso, às vezes, eu posso filtrar aqui mais rápido. Seleciono o arquivo, eu posso vir aqui, revisado. Então, uma forma mais rápida para saber se, após o mês que vem, eu importando o próximo arquivo, será que ele vai ser pago? Então, eu posso ficar acompanhando esse arquivo. E aí, posso ir acompanhando os outros arquivos. Eu posso acompanhar o de maio. O de maio tem 2 arquivos ainda que não foi pago. Por que não foi pago ainda, sabe? Eu também posso estar acompanhando os da Unimed. Posso vir aqui e verificar. O da Unimed foi parcialmente pago, que teve aquela parte da glosa, né? Era para receber 233, recebeu 200. Aqui a gente pode dizer, pode verificar, não, eu vi que realmente foi informado um valor maior. Então eu posso vir aqui e eu posso marcar como pago. Realmente foi pago, foi informado um valor maior. E aí eu posso salvar a observação. E aí, no caso, aí como a gente alterou, a gente precisa atualizar os dados aqui, né? Então vamos atualizar. Agora que a gente pesquisa, vai estar com uma guia paga. Então a ideia é o quê? É ir filtrando pelos não pago, parcialmente pago, glosado, e aí ir realizando a análise para ver se realmente por que não foi pago, né? Então, e se a gente filtrar aqui por não pagos, a gente consegue emitir relatórios também. Por exemplo, tem o imprimir aqui,
no caso contendo as informações do que tem ali na tela. E tem um relatório de crítica, né? Esse relatório de crítica ele é bem legal porque ele nos mostra uma forma consolidada mensal o que falta ainda ser pago, sabe? Por exemplo, e aqui no relatório de crítica é legal porque aqui a gente pode ver que no mês 5, por exemplo, existe dois procedimentos que não foram pagos. Então, se tivesse no mês 4, mês 3, mês 2, a gente ia conseguir saber uma forma mais rápida quais convênios não foram pagos, sabe? E com isso, vou pesquisar aqui no mês 5 por que não foi pago e aí vou emitir um relatório lá para a operadora. Certo? E com isso, gostaria de agradecer. Chegamos no final dessa apresentação. Aqui estão meus contatos. Fico à disposição para a gente conversar.